I think we are ready to start. Yes. So Sheila, you can start. Okay. Welcome everyone to this fifth. Bem-vindos a este quinto webinar intitulado Semear Esperança para o Planeta. E o argumento de hoje é cultivar a semente de esperança. Ouvir o grito dos pobres. Temos cerca de 270 inscritos neste webinar e esta manhã teremos em inglês, italiano e português e gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão coligados a este webinar. Esta campanha Semear a Esperança no Planeta é um projeto em que cada irmã, em que toda a congregação é membro da WISG. E as conexões relativas têm a possibilidade de fazer a diferença no cuidado do nosso planeta. O Papa Francisco sublinhou a ligação fundamental que existe entre a crise ambiental e a crise social que estamos vivendo e pediu uma conversão pessoal e comunitária no plano ecológico, e ele nos lembra que tudo está interligado. Eu gostaria de convidar ao Padre Félix, que está no Escritório de Justiça e Paz, que juntamente comigo é o co-secretário executivo da Comissão Justiça e Paz da USG e WISG. É um sacerdote da Congregação do Sagrado Coração de Cristo e ele nos guiará nesta oração, esta manhã de abertura. Para começarmos este dia, nos dando instruções para cuidar da nossa casa comum. Um bom dia a todos. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de iniciar o nosso dia com uma oração. E eu gostaria de propor como oração o Salmo número 8, que nos ajuda a contemplar a beleza e a magnificência do nosso Senhor Jesus Cristo, que cura a nossa casa comum. Neste Salmo número 8, temos algumas palavras no versículo 8, que nos deu o domínio e a potência contra os seus adversários. E quando a gente chegar ao versículo número 8, peço para pensar no cuidado da nossa casa comum, que é a nossa terra. Gostaria de começar com a nossa oração e na conclusão da oração nós vamos rezar o Glória. Mas eu gostaria também de recordar a vocês que a nossa terra nos sustenta. E nós estamos danificando a nossa terra, usando e abusando dos dons que o Senhor nos deu, que Deus nos deu. Nós não estamos respeitando o direito da natureza, porque somos guiados pelo nosso eu. O mundo morre por causa das consequências de uma ação incontrolada do ser humano, somente com o objetivo de satisfazer os próprios desejos, as próprias necessidades. Recordamos então os pobres, as crianças que estão mais em risco e que são vítimas desta degradação ambiental. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Senhor, nosso Deus, quão admirável é o teu nome em toda a terra.
pois pusestes a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, nos séculos dos séculos. Amém. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma boa reunião. Obrigada, Padre Félix. E ele obrigado por ter nos colocado nesse lugar assim de recolhimento, com solidariedade à nossa casa comum, partilhando experiências e reconhecendo o compromisso individual. Eu gostaria mais uma vez de dar as boas-vindas a esta campanha. Me chamo Sheila e sou coordenadora desta campanha. Sheila Kinsey. Semear esperança pelo planeta significa encorajar todos. As irmãs devem colher esta ocasião para fazer a diferença no cuidado do planeta. E como diz o Padre Félix, ainda tem muito o que fazer, pois nós estamos destruindo a nossa terra e estamos procurando ver este grito da terra, ouvir o grito dos pobres e da terra, que estão interligados. Então, este nosso webinar de hoje, Semear Esperança, nos dá a oportunidade para semear juntos a importância de estar atento como nós plantamos e cultivamos as sementes que dão esperança, a fim de fazer a diferença, mas sobretudo para poder incentivar a uma conversão individual e comunitária. Vocês podem ver, tem algumas irmãs trinitárias em contemplação, algumas dominicanas que estão ajudando, que estão curando este jardim. E essas são as várias maneiras que nós integramos a nossa resposta para ouvir o grito da terra e dos pobres. Nós criamos uma página web e nós convidamos a vocês a visitar, que foi criada no mês de fevereiro, e contém vários elementos e espero que seja útil a todos vocês. Gostaria de dedicar um pouco de tempo para explicar em que consiste este site. O objetivo é partilhar os nossos recursos para nos atualizar em relação a todos os eventos que são realizados em nossos vários lugares, e também respeitando as festividades. O site tem 5 línguas, tem a versão em inglês e depois vocês encontram também em italiano, que depois se converte em português, italiano. E assim o site tem estas 5 línguas. Vocês não precisam traduzir a página, já é feita de uma maneira profissional. Então vamos falar sobre os diferentes eventos. Temos então os eventos mais recentes e aqueles que
que fazem já parte do nosso arquivo. Eu gostaria de sublinhar isso. Gostaria de sublinhar em relação à água. Com 17 mil visualizações para este vídeo particular, sobretudo da parte da comunidade espanhola, 13 mil. Da parte da comunidade espanhola. É um vídeo que pode ser acessado em 5 línguas e vocês encontram no que diz respeito aos recursos relativos à campanha e também nos recursos que são fornecidos por outros. Vamos então na página da língua espanhola e no português também é o mesmo, a gente pode encontrar também em português. Eu convido a todos a utilizar esse site e em que todos estão oferecendo informações e detalhes. Vocês podem também encontrar nesse site todos os elementos e objetivos da campanha, notícias e depois também como entrar em contato conosco. Tudo isso está à disposição de vocês. Como já foi feito, pois foi publicado no mês de março, é o novo noticiário da UISG em 6 línguas, que contém um artigo onde esta campanha é apresentada. Em um dos eventos que envolveu uma das secretárias da UISG, da Comissão Justiça e Paz, é a REPAM que organiza este evento, que organiza com as pessoas que estão aqui em Roma, mas também existem pessoas que não vivem em Roma e que querem partilhar desta experiência. Se chama Honra aos Mártires, um lugar especial que será construído aqui em Roma para a oração, para a reflexão, para acompanhar aquela que é a situação na Amazônia, a situação dos indígenas, sobretudo dos mártires. E uma delas é a irmã Dorothy Stang. Irmã Dorothy foi, infelizmente, assassinada quando trabalhava no Brasil entre os pobres, e a sua causa de canonização como mártir e também como modelo de santidade está em andamento, a sua causa. Quais são os objetivos do nosso webinar? Sobretudo, estar envolvido nas experiências que ofereceram, de algum modo, respostas, tanto para os pobres e também para a terra. Criar uma ligação entre o mundo religioso, as comunidades religiosas, e depois oferecer algumas indicações à luz da Laudato Si. Este é o objetivo do nosso webinar desta manhã. Esses são os oradores, as pessoas que vocês vão ouvir esta manhã. A irmã Adele Howard, a segunda, a irmã Julia Arciniegas, e a terceira pessoa é Thomas Insua. E para cada um desses oradores será feita uma breve introdução. E depois de cada apresentação, vocês terão um momento para fazer comentários, um debate aberto. Se vocês têm algumas perguntas para fazer, vocês poderão fazer neste momento. Irmã Adele. É uma irmã proveniente da Austrália. Então, ela foi envolvida no desenvolvimento e organização da Associação Internacional da Misericórdia sobre o processo de reflexão, sobretudo no seu instituto. Ela acompanhou sempre o grito da terra, o grito dos pobres e procurou sempre uma resposta. Ela tem muito interesse nas atividades de pesquisa para comunicar uma nova terminologia à luz da Laudato Si. E este é o tema do seu doutorado. É muito prazer tê-la aqui conosco, irmã Adele. Obrigada, Sheila.
Estou muito feliz de estar aqui e também de saber que, graças a este instrumento tecnológico, nós podemos nos comunicar. Depois da declaração do Ano da Misericórdia de 2016 e depois quando foi divulgada a Laudato Si sobre o cuidado da casa comum, o processo de reflexão internacional de misericórdia foi desenvolvido pela Associação Internacional pela Misericórdia, a fim de envolver a comunidade global da misericórdia sobre esta sensibilidade em relação à ecologia, à luz do Evangelho e à luz do nosso carisma. Inspirados no tema da encíclica, o grito da terra, o grito dos pobres, que foi apresentado de uma forma corajosa pelo Papa Francisco, o Grupo da Misericórdia no mundo inteiro, as irmãs e associados e leigos quiseram refletir sobre a sua experiência em relação a este tema através do processo articulado em 4 fases. O apelo do Papa Francisco era o de desenvolver uma ecologia integral. E ele manifestou isso de uma maneira tão forte que nós compreendemos que, compreendendo o nosso carisma da misericórdia em relação aos pobres, aos doentes, aos analfabetos, ele queria reconhecer o grito da pobreza do resto do mundo, de todo o mundo. A exigência de justiça social está ligada à exigência social, e nós temos de reconhecer que a criação é o plano de Deus, o plano do amor de Deus para toda criatura que tem o seu valor e seu significado. Aqui nós estamos na Laudato Si. Toda criatura tem o seu objetivo. O Papa na Laudato Si afirma que tudo está interligado. Uma preocupação com o ambiente, como ele afirma, deve estar ligada ao amor sincero para com o próximo. É um compromisso a fim de resolver os problemas da sociedade. Este apelo está no coração do convite que o Papa Francisco nos faz para nos comprometer em favor da conversão ecológica. E ele afirma que nós devemos nos dar conta que uma abordagem ecológica se torna uma abordagem social e tem de integrar a questão da justiça no debate ambiental a fim de escutar o grito da terra e o grito dos pobres. Muito bem, essas são algumas informações que nós sabemos, pois lemos a Laudato Si. É algo que nos afeta. Sabemos o que sentimos quando nos damos conta deste impacto e também da exigência de uma justiça social. Tudo está interligado. E assim nós nos damos conta de que esse processo tem 2 partes. A experiência, ver, uma análise do contexto social, uma análise crítica, um julgar ligando com a tradição, refletir e a 4ª fase, uma visão para uma nova ação, agir. Nós procuramos desenvolver este processo em todos os níveis e criamos um pequeno livro para trabalhar em vários grupos no âmbito internacional e em todo o processo partimos de uma experiência, de uma história que é a primeira fase. E nós convidamos os participantes a partilharem todas as preocupações e temáticas que caracterizam as suas vidas em relação a este tema, grito da terra, grito dos pobres. A 2ª fase do processo conduziu os participantes a um entendimento, uma compreensão mais aprofundada do contexto dessa temática, definida como primeira fase, ou seja, conhecer os motivos pelo qual uma determinada área está poluída, como uma nova abordagem da realidade. Então é necessário encontrar soluções globais que se dão conta desta interação entre os sistemas naturais e sociais.
Na fase 3, as questões que nascem do grupo, essas preocupações fazem parte de um diálogo de reflexão, à luz da Bíblia, à luz da tradição da Igreja, do ensinamento da Igreja, e de modo particular, a encíclica Laudato Si, e uma série de escritos que foram escritos e que fazem parte da tradução das Irmãs da Misericórdia. Então, o que nasce como estudo de todo este processo, é necessário redigir um programa e iniciativas de promoção. E aí aqui nós passamos à fase sucessiva, que naturalmente é uma fase dinâmica. Todas as fases representam um processo dinâmico, cíclico integrado. E em todas estas fases, a oração, o rito, fazem parte desta atividade e para cada uma fase deste processo. E disso nasce uma apreciação do processo como instrumento de transformação no plano espiritual ético, à luz do apelo ao grito da terra, ao grito dos pobres. É uma maneira para trabalhar durante este ano, neste processo que tem 4 etapas. O Papa Francisco nos diz que se a ecologia humana é inseparável do bem comum, é um princípio central, unificador da ética social. Então, este processo de reflexão internacional da misericórdia fez e continuará fazendo uma grande diferença na vida da igreja local e da comunidade, como foi pedido pelos responsáveis pela misericórdia neste processo. O Papa Francisco nos diz que se a humanidade tem a possibilidade de trabalhar juntos e construir uma casa comum, no final desse processo, os participantes dos 274 grupos que se encontraram nos vários países do mundo produziram 2 itens principais, que são, sobretudo, os deslocados, as pessoas deslocadas, que podem ser quem pede asilo, pessoas sem teto, vítimas de tráfico de seres humanos, pessoas com alguma demência ou pessoas vítimas de violência doméstica e social, e tudo isso no mundo inteiro, no Pacífico, na Austrália, em todos os continentes. O segundo setor deste grupo, que depois produziu uma reflexão sobre a degradação do ambiente, da água, através da poluição, petróleo, lixo, sustentabilidade. Então, os participantes, partilhando essas experiências a partir de sua comunidade, paróquias, grupos apostólicos, reconheceram que é indispensável integrar novas formas para exercer a misericórdia para o cuidado do planeta. Sobretudo no apostolado das pessoas que gritam por justiça e que gritam por ajuda. Poderia ser necessário recolher mais recursos, e então eu gostaria de propor para ter um pouco de tempo, tomar um pouco de tempo para consultar o site www.mercyworld.org e no site em que se fala das nossas iniciativas. Ali tem 14 horas de vídeo que foram integradas neste processo, com teólogos especialistas em todo o mundo, com uma série de oradores. Eu convido a vocês a visitar este site para poder ver quais são as várias iniciativas que foram realizadas. O compromisso da comunidade confessional neste percurso de conversão ecológica representaram uma resposta válida ao apelo, através do apelo do Evangelho e da Laudato Si. E neste apelo, a ecologia integral reflete a ação do Espírito, convidando as pessoas de boa vontade a se comprometerem
no processo de dar uma resposta ao grito urgente da terra e dos pobres. No dia 6 de julho de 2018, no seu discurso, do Papa Francisco aos participantes da Conferência Internacional da Laudato Si, no terceiro aniversário da Laudato Si, o subtítulo foi modificado de cura para nossa casa comum, para salvar a nossa casa comum, futuro da vida sobre a terra. E o Santo Padre, naquela ocasião, deu as boas-vindas e agradeceu a presença deles por ouvir os seus corações e, sobretudo, por ouvir o grito desesperado da terra e dos pobres. Procuramos ajuda. Esta é a nossa preocupação e vocês estão aqui para testemunhar as necessidades urgentes de responder à encíclica, o chamado da encíclica por uma mudança ecológica. A presença de vocês aqui hoje é um sinal do seu compromisso para tomar medidas concretas para salvar o planeta e a vida. Inspirados pelo princípio da encíclica de que tudo está interligado. E este princípio está na base de toda a ecologia integral. Portanto, a Associação Internacional da Misericórdia levou a sério este apelo e oferece um processo de ação e reflexão no âmbito global e oferece hoje a todos aqueles que querem usar esses recursos e que possam considerá-la útil para o seu caminho rumo a uma conversão ecológica. É uma resposta ao desespero e ao sofrimento das pessoas deslocadas para aumentar a sensibilidade em relação à degradação do nosso ambiente. Todavia, durante este nosso caminho, a nossa comunidade eclesial, nós partilhamos os desafios e nos apoiamos mutuamente neste momento. Quando nós falamos de ambiente, nós falamos daquilo que consideramos está em relação entre natureza e sociedade, que vive na natureza. A natureza não é algo que está separado de nós, algo que está distante de nós. A natureza faz parte, é parte integral, constante da nossa vida. E as irmãs da misericórdia procuraram ouvir o grito da terra, o grito dos pobres, de uma maneira nova. E procuraram responder, olhando para a misericórdia, com olhos novos. E ousaram viver a misericórdia de uma nova maneira. A fase sucessiva desse processo é nos concentrar na inclusão, no compromisso por uma expressão viva, e uma confissão aprofundada. Estamos buscando ainda a maneira para poder fazer isso e ser inspirados constantemente pela Laudato Si. Procuramos estar juntos e colaborar e reunir recursos para poder fazer isso. Essa nossa fase é a presença global da misericórdia. E eu quero agradecer a vocês por ter partilhado. Vamos continuar a trabalhar juntos. Estou muito agradecida ao ISG e à irmã Sheila por esta iniciativa. E eu espero que nós possamos colaborar futuramente nesta nova campanha de semear esperança no nosso planeta. Obrigado. Obrigada, irmã Adele, por ter partilhado este trabalho que foi realizado e conduzido pelas Irmãs da Misericórdia, por ter colocado à disposição os seus recursos, porque muitas vezes os participantes nos perguntam para ter uma teologia, uma base teológica mais substancial, a fim de levar adiante este trabalho nas suas congregações. Portanto, estas palavras que a senhora proferiu são muito bem-vindas e, sobretudo, a contribuição que oferece a toda a igreja global e também as igrejas, a Igreja Universal, também as igrejas locais. Esperamos que este processo possa fazer a diferença e o seu entusiasmo, de alguma forma, nos ajudará a partilhar este processo em nossas comunidades e, sobretudo, a tomar iniciativas. Mais uma vez, obrigada, irmã Adele, por ter partilhado esse seu testemunho
no âmbito da sua comunidade. Que Deus a abençoe. Obrigada. Agora eu passo a palavra à irmã Júlia, irmã de Maria Auxiliadora, colombiana. É uma promotora na sua congregação de Justiça e Paz, membro da comissão de coordenação e também do grupo de promotores espanhol e português da USG e da UISG. Uma pessoa que tem um grande coração e também tem muita criatividade e disposição a colaborar com os outros. A palavra então é a irmã Júlia, que dará a sua contribuição no que está fazendo a congregação no mundo inteiro. São as salesianas. Obrigada, irmã Júlia, e obrigada por estar aqui conosco hoje. Agradecemos as irmãs por este evento tão importante. E vamos mostrar então este vídeo que foi feito, este PowerPoint. Com alegria, apresentamos a vocês 3 experiências. Iniciamos com a experiência de Calcutá, na Índia. Irmã Esterrani, filha de Maria Auxiliadora, junto com a comunidade educadora Auxiliar Convento School Dum Dam, anima a educação ambiental transversal dentro do currículo escolar. Nós a convidamos para apresentar essa experiência intitulada As Maravilhas da Mãe Terra. As classes se propuseram de realizar uma conscientização sobre a mudança climática e organizaram debates públicos sobre este tema com o apoio à intervenção de naturalistas e ambientalistas que conseguiram promover pactos climáticos entre vários organismos. Os jovens apresentaram o amor pela natureza e a necessidade de apreciar as suas maravilhas à luz dos santos como Francisco de Assis, de educadores como Tagore. As suas filosofias e os seus conselhos foram recapitulados em programas para sensibilizar a comunidade educacional sobre os danos causados pela poluição da Mãe Terra. Da mesma forma, os estudantes consultaram a Bíblia para encontrar alguns versículos relevantes que falam sobre a relação do homem com a natureza. E assim eles procuraram também os versículos do João Paulo II e do Papa Francisco sobre o cuidado da Mãe Terra, imparando esses ensinamentos à memória para difundir esta mensagem. A escola secundária Holy Child Auxilium de Vasant Vihar, em Nova Delhi, promoveu uma manifestação para advertir em relação aos efeitos nocivos da poluição ambiental. O uso impróprio do papel e da energia foi freado. Os estudantes tornaram-se mais conscientes
sobre a incidência do plástico no planeta. Eles participam de uma unidade de limpeza na escola e ali na proximidade e cuidam das crianças pobres. E desta maneira eles adquirem uma visão em relação às desigualdades que existem na sociedade indiana e se formam para a solidariedade. Da Ásia, nós vamos até a Europa. Apresentamos agora a experiência de Dublin, na Irlanda. Na cidade de Dublin, sede da província das Filhas de Maria Auxiliadora, na Irlanda, há vários anos funciona um grupo de ecologia e cosmologia, animado pela irmã Teresa Devine. Eis o que diz. Ela diz que nós desempenhamos um programa escolar em que oferecemos cursos sobre o cuidado da criação e nele inserimos justiça e paz, seguindo a encíclica Laudato Si. Realizamos dois eventos anuais abertos ao público e recebemos uma ótima resposta. Algum tempo atrás, nós convidamos o cientista marino Dr. Paul Connolly, do Marine Institute de Galway, situado no oeste da nossa ilha. O Dr. Paul, ele fez uma apresentação muito interessante sobre o plástico em nossos oceanos. Estamos trabalhando para eliminar o plástico das nossas compras e incentivamos todos aqueles que estão em contato conosco a fazer o mesmo. Nós entramos em contato com outros grupos que trabalham no cuidado da criação. Amigos da Terra é um daqueles grupos e nós entramos em rede com outros grupos ecológicos que partilham os interesses, os mesmos objetivos, e com eles nós trabalhamos de uma forma satisfatória. Ecocongregação é outro grupo muito ativo em todas as igrejas cristãs, com o qual nós trabalhamos em rede e partilhamos os mesmos objetivos de justiça, paz e integridade da criação. E da Europa, nós vamos viajar agora rumo ao continente americano. Vamos até a Califórnia, nos Estados Unidos. Na área da integridade da criação, nós temos várias experiências. Nos conta a irmã Carmen Botelho, diretora da Escola Maria Auxiliadora de Ensino Fundamental e Superior em Coralitos, na Califórnia. Junto com os estudantes, nós cuidamos do jardim biológico dentro e fora do campus. Com o objetivo, nós jogamos esterco para reduzir ao mínimo a erosão, de prevenir a poluição hídrica. E vários professores nos ajudam a organizar as atividades do Life Lab, o Laboratório da Vida, a fim de que todos os estudantes possam participar de várias atividades. Plantar árvores, cultivar organicamente fruta e verdura, recolher e utilizar a água da chuva, reciclar, compor e reutilizar os materiais ao invés de comprar outros.
Os estudantes levam para casa as plantas para partilhar com suas famílias e ensinam a eles a importância de reduzir o consumo de água, a reciclagem, a compostagem, a limpeza nas praias e a participação nos projetos de restauração. Como escola que faz parte do programa Ocean Guardian, nós queremos monitorar, recolher e classificar os dados para o nosso projeto. Nós contamos o número de plantas nativas que propagamos, o número de galões de água, de chuva que recolhemos. Os metros quadrados de superfície que trituramos, o número de espécies invasivas que tiramos dos habitats nativos e o número de horas que os estudantes passam no Lab Life. Nós constatamos com alegria que os estudantes estão se tornando mais conscientes das escolhas e das decisões que eles tomam para assumir o cuidado com a Mãe Terra, a nossa casa comum, com a qual eles se sentem sempre abençoados. Obrigada por ter observado nestes três contextos como as nossas irmãs trabalham para poder educar para o cuidado da casa comum. Nós agradecemos a vocês por ter nos convidado a apresentar estas experiências e nós esperamos de poder continuar trabalhando juntos para que os jovens possam ter mais cuidado com o planeta, que é um dom de Deus, um dom que Deus nos deu. Obrigada. Obrigada, irmã Júlia, por ter partilhado a experiência da tua comunidade. Em cada um desses 3 países nós podemos ver quais são as diferenças entre a Ásia, na Índia, na Europa, na Irlanda, nos Estados Unidos, em que os estudantes colaboram juntos e procuram fazer a diferença. Foi realmente belo e colocar isso junto num único projeto e mostrar o que é a vida, o trabalho que é feito na sua comunidade e também esta ligação que une o mundo inteiro. Todos terão a possibilidade de rever isso. E eu sei que no site existem outros documentos que mostram como é possível fazer uma série de iniciativas como esta que a senhora apresentou. Mais uma vez, obrigado por ter partilhado com o coração e também da experiência direta o trabalho que é desempenhado pela sua comunidade. Obrigada. Que Deus a abençoe. Agora, eu passo a palavra a Thomas Insua, que é o diretor executivo e cofundador do Movimento Global para a Mudança Climática, um movimento católico. Este é um envolvimento para ajudar a Igreja Católica a traduzir a Laudato Si numa ação concreta. Ele irá nos oferecer não somente uma atualização importante, mas também o que foi feito. Thomas, ele colaborou e procurou ajudar a Igreja Católica a converter a Laudato Si numa ação corajosa para promover a justiça em relação à mudança climática. Então, ele agora vai partilhar conosco essas atualizações. Presidente deste movimento católico global sobre o clima.
Obrigado, Sheila. Bom dia. Boa tarde, não sei. Bom dia, boa tarde, segundo o local onde você se encontra. Obrigada por essa oportunidade para oferecer algumas atualizações em relação ao que nós fazemos sobre o clima. O objetivo principal é servir a comunidade católica, a igreja no mundo inteiro, para praticar todas as instruções da Laudato Si, as indicações da encíclica. Nós somos uma rede global. Nós temos cerca de 900 congregações. A maior parte são irmãs. Eu espero que vocês também sejam membros do nosso movimento católico global sobre o clima, GCCM, porque naturalmente a igreja deve se unir e trabalhar junto para poder agir à luz da crise climática que nós estamos vivendo. A irmã Sheila me pediu para partilhar com vocês algumas atualizações e quais são as iniciativas mais recentes que estão estimulando novas ideias que vocês podem depois realizar em suas comunidades. E é por isso, em primeiro lugar, partilhar o programa dos animadores da Laudato Si. Eu explico que é um programa distribuído em vários países. Nós temos várias irmãs e vários animadores leigos que colaboram conosco, estudantes, jovens, grupos juvenis, uma série de pessoas que procuram, de alguma forma, praticar esta mensagem em seus países. Essa foto é de uma irmã nas Filipinas, eu agora não me lembro de qual congregação, mas elas procuram orientar a sua congregação para praticar os programas inspirados da Laudato Si. Então, aprender mutuamente, reciprocamente, e que possam inspirar outros responsáveis da igreja sobre esta iniciativa. E isso diz respeito aos animadores, o trabalho dos animadores feito pela Laudato Si. O encontro é realizado a cada 6 meses e nós concluímos recentemente, o próximo será feito em julho. Nós convidamos a vocês a se inscrever. E se vocês pensam que se é algo que possa interessar a vocês, é um processo de formação muito, muito bom. Tem 4 webinars que é mirada a uma ação concreta. Eu encorajo todos vocês a se inscrever. Aqui temos mais uma atualização que queremos compartilhar. A campanha da Quaresma. Estamos quase no final da Quaresma, porque a Páscoa está se aproximando, mas é porque este ano nós queremos contribuir para o sínodo sobre a Amazônia. Vocês sabem que o Papa Francisco convocou um sínodo sobre a Amazônia e durante este ano nós estamos fazendo uma série de iniciativas ligadas às realidades da Amazônia. Então, neste período de Quaresma, nós procuramos promover e reduzir o consumo de carne, porque a carne é algo que incide muito no desmatamento. Um percentual de 80% de desflorestamento por causa do consumo de carne. Mas não só, o consumo de carne bovina é muitas vezes fonte do gás nocivo, e ao mesmo tempo ele produz muito metano, produz muito o gás na atmosfera. Nocivo é uma das principais causas, não só o desmatamento,
mas também produz de uma forma direta emissões de gases que são nocivos, né? Então, procuramos sensibilizar todos, e como nós estamos na quaresma, e a quaresma fala de jejum e abstinência, e isso significa não comer carne vermelha durante o período de Páscoa. E este é um projeto que iniciará no final de abril, e mais uma vez sobre o que é plantar novas árvores na Amazônia. E isso será feito no Dia Mundial da Terra, em suas comunidades, e as pequenas comunidades, as pequenas congregações sempre têm um pequeno espaço de jardim verde. Portanto, neste espaço verde, plantem uma nova planta, porque nós sabemos que isso é muito importante para enfrentar a crise do clima. Nós precisamos de muitas árvores. Não podemos resolver o problema assim. Não é essa somente a solução, mas é um elemento que pode contribuir. Vamos procurar plantar mais árvores possíveis no Dia Mundial da Terra. Que esse Dia Mundial da Terra, que é celebrada no Dia Mundial da Páscoa, no domingo, logo após o domingo de Páscoa. E nesse domingo que nós dedicamos ao planeta, podemos plantar árvores. Consulte o site Catholic Mighty Movement Global, ou então coloque só Catholic Climate, que logo vocês encontram a página. E ali tem vários exemplos, vários eventos e várias manifestações que serão feitas durante aquele dia. E durante o Dia Mundial da Terra, nós faremos várias iniciativas ligadas aos acordos de Paris, como vocês podem observar neste gráfico. Este é o andamento da emissão de gases que provocam o aumento da temperatura. Sabemos que a temperatura do clima corre o risco de chegar a 5 graus centígrados se continuamos a viver como estamos vivendo hoje. Portanto, o Acordo de Paris pede para diminuir de 2 graus centígrados para chegar a 3 graus centígrados, com o objetivo real, mas o objetivo real é chegar a 1,5 graus centígrados de aumento no próximo século. E isso mostra essa devaricação do que está acontecendo hoje, que é essa linha marrom escura, e aquela verde, que é o nosso objetivo intermédio, mas o objetivo ideal final é indicado pela linha azul, celeste, no final. É muito ambicioso esse projeto, chegar a isso, não superar a temperatura de 1,5%. É um projeto ambicioso este. A maneira melhor é que não devemos esquecer as manifestações que estão sendo feitas. No dia 15 de março, houve uma manifestação de nível mundial. Vocês viram um vídeo? Vocês conhecem essa garota que se chama Greta Thunberg, de uma menina de 15 anos, que estuda científico, que iniciou este movimento extraordinário de greve, fazer greve escolar. Ou seja, os estudantes que protestam contra as políticas governamentais, políticas públicas, e organizam toda sexta-feira uma manifestação para protestar em relação à pouca atenção dos políticos, mas não só dos políticos, mas de toda uma geração ou seja, os governos, associações, as sociedades, as indústrias e também que as congregações que não percebem a realidade das novas gerações. A cada 2 meses haverá uma mobilização no âmbito internacional
como forma de manifestações em várias partes do mundo. Na última manifestação participou quase 1 milhão de estudantes que foram para as ruas. Foi a maior manifestação que existiu, até agora sobre as mudanças climáticas. 1.500.000 estudantes que foram para as ruas. E nós também procuramos incentivar a líder a participar e partilhar para mostrar que a igreja, convidamos os líderes da igreja para participar, para fazer ver que a igreja está junto com os jovens. E eu digo que isso se demonstrou como um instrumento muito eficaz e muito forte. E devagarzinho foram assim acrescentando várias realidades confessionais. E a próxima mobilização, que se realizará no dia 24 de maio. Então, é a próxima manifestação. Então, vamos nos unir no dia 24 de maio, nesta manifestação em favor do clima. E o dia 24 de maio é também o quarto aniversário da Laudato Si. Então, essa coincidência feliz que no dia 24 de maio que seja esse dia assim de festa, em que os jovens irão fazer uma manifestação em que recordarão que a Laudato Si é uma oportunidade para nós católicos, inspirados por a mensagem da Laudato Si, de nos unir a esta manifestação de protesto. Nós também podemos depois partilhar outros recursos durante outras iniciativas, né? Durante a semana, o nosso grupo GCCM tem várias iniciativas com jovens que participam desta manifestação. E eu acho que será muito bonito se também as irmãs, as religiosas, se unirem a esse tipo de manifestação com os estudantes, porque eles pedem uma participação, um envolvimento, um compromisso de várias gerações, intergeracional, em favor da tutela do clima. Nós temos também o problema dos combustíveis fósseis. Vocês provavelmente já ouviram quando a irmã Sheila falou no passado. E nós sabemos que aqui tem uma campanha que foi lançada para convidar as instituições católicas a serem coerentes e não usar combustíveis fósseis. Portanto, todos os investimentos devem ser investimentos eticamente responsáveis e não investir oferecendo uma contribuição àquelas indústrias que usam combustíveis fósseis que depois danificam e destroem o nosso planeta. Então, esta campanha é uma campanha que quer promover e conscientizar a não investir naquelas empresas que utilizam e desenvolvem combustíveis fósseis. Existem cerca de 120 organizações que deixaram de investir nos combustíveis fósseis, e muitas são religiosas, mas também muitas são dioceses e outras organizações que seguiram o mesmo exemplo. E depois houve também um anúncio comum. E o próximo anúncio comum será feito em 10 de setembro, onde haverá uma conferência na África do Sul, em que se reunirá várias congregações que querem tomar uma posição clara em relação para combater os combustíveis fósseis. Então, existem várias iniciativas que estão presentes no nosso site e que, naturalmente, para todos aqueles que são membros de Justiça e Paz e Integração da Criação, eu pediria a todos que trabalham na parte financeira, na gestão financeira das suas congregações, para estarem conscientes e investir sempre nas sociedades eticamente responsáveis e socialmente responsáveis. E com isso, para concluir, se por acaso
a sua congregação ainda não se inscreveu no GCCM, eu convido vocês, então, fervorosamente a se inscrever. Vocês têm o contato, o e-mail de Marisa, a minha colega, que cuida justamente do trabalho com as organizações associadas. Convido a vocês a se inscreverem e a colaborar conosco. É um grande prazer trabalhar com vocês da UISG, e mesmo porque a igreja deve unir as suas forças neste desafio urgente de colocar em prática a Laudato Si. E certamente as irmãs já têm um papel de primeiro lugar, pois todas as irmãs certamente elas estão na vanguarda, portanto as dioceses estão talvez um pouco atrás. Então vocês, irmãs, vocês podem encabeçar a fila para poder conscientizar todas as instituições eclesiais. Obrigado a vocês pelo tempo dedicado e espero que possamos continuar colaborando juntos no futuro. Obrigada, irmã Sheila. Obrigada por partilhar conosco dessa maneira, de uma forma entusiasmada, da GCCM, em colaboração com a UISG e com a JPIC, também pelas mudanças climáticas. Isso nos ajuda certamente e nos abre também o caminho para o futuro em relação ao trabalho que estamos desempenhando. Estou certo de que as nossas estradas se encontrarão futuramente. Thomas é o fundador e ele tem muito entusiasmo e as atividades não são poucas, são muitas. E então existem várias coligações e ligações de vários níveis da igreja e ele está muito disposto a colaborar e permitir que a nossa voz possa ser ouvida em todo o mundo. Agradecemos pela sua contribuição. Agora nós temos a possibilidade, depois de ouvir estas experiências, de semear esperança no planeta, onde as possibilidades são várias de colaboração delas salesianas, o compromisso delas na Índia, na Califórnia, na Irlanda, e depois um contexto para entender de que modo as nossas congregações conseguiram criar programas que envolvem todas as irmãs e todas as colaboradoras a fim de continuar crescendo e trabalhando desta forma. Agora eu dou a vocês a possibilidade de fazer perguntas e comentários. Irmã Florence. Quer fazer algum